Olá, irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Essa será uma live rápida, uma live onde nós procuraremos expor com profundidade, com fidelidade o texto sagrado, onde procuraremos ver a palavra de Deus sendo pregada em qualquer tempo, em qualquer era, em qualquer momento da história. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto bem importante que às vezes passa batido e a gente muitas vezes não se pergunta realmente o que ela é. O assunto de hoje é o que é a Escritura Sagrada. O que é a Escritura Sagrada? O que é a Bíblia? Bom, a palavra Bíblia vem do original grego Biblos, né? B-I-B-L-I-O. Biblos. E esse significa Biblos no original grego significa um conjunto de livros pequenos. Então, a Bíblia é uma biblioteca de livros. Isso que é o termo Bíblia. Mas por que o termo Bíblia foi atribuído a este livro sagrado, sendo que o termo não conota nada de Deus, só fala que é um conjunto de livros pequenos. Mas o termo não conota algo que leva a característica principal da Bíblia. Por quê? Bom, eu não tenho essa resposta. Agora, o que eu sei é que a Bíblia, ela foi escrita por 40 autores diferentes em quase um século de mais de um ou dois séculos de escrita, né? Muito mais, porque aí entre Apocalipse e Moisés a gente tem milênios aí, né? E a Bíblia, gente, ela é o nosso manual. Ela é o guia do cristão. Ela é a fonte de luz e de verdade. A fonte que jorra para a vida eterna. A fonte que nos traz a palavra, como está lá em João 1. No princípio é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela é uma expressão da palavra encarnada de Deus. Eu sempre digo que no contexto de João 1,
nós temos ali três sentidos da palavra verbo. A gente tem a palavra revelada, que é Cristo, a palavra, ou melhor, a palavra encarnada, que é Cristo, a palavra revelada, que são as Escrituras, e a palavra dita, né, ou a palavra de agora, a revelação, né? Então, as Escrituras, Cristo, as Escrituras e as outras revelações. Então, no contexto do Novo Testamento, a palavra de Deus é manifesta por meio da Escritura. É a Escritura que nos dá a fonte da vida eterna, que é Cristo. Então, se eu não tenho a Escritura, como eu terei a fonte revelada de Cristo? É por meio da Escritura que eu consigo me manter em pé, que eu consigo buscar fonte para minha justificação. Eu peço que você abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no verso 4, que diz assim: porque o fim da lei, deixa eu pegar aqui, porque eles, Romanos 10, 2, porque eles dão testemunho de quem tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que quer. Eu peguei esse exemplo, não é sobre o nosso assunto hoje, mas por meio da carta de Paulo aos Romanos, nós podemos ter uma visão da palavra que nos leva ao caminho da justificação pela fé, que nos leva à justificação pela fé em Cristo. Então, é a palavra revelada que nos dá testemunho e nos aponta o caminho para Jesus Cristo. Então, a Bíblia Sagrada, ela é um conjunto de pequenos livros, como já dito anterior, que aonde nós construímos um raciocínio, um ponderamento sobre aquelas razões, sobre o que a Escritura declara que é verdade. A verdade não é algo relativo, mas a verdade é algo que está posto, fundamentado na palavra de Deus, como diz Paulo aos Hebreus no capítulo 11. A palavra de Deus é aquilo que nos
traz a fé, que nos traz o amor, que nos traz a retidão. Olha, fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como eu tenho fé? Quando eu estudo a palavra de Deus, quando esta palavra entra na minha vida, então a Bíblia, o assunto de hoje é a Bíblia Sagrada. É por meio da escritura, por meio dessa coleção, desculpa, de pequenos livros, que eu posso ter apresentado na minha vida a vontade revelada de Deus, a vontade que Ele tem para mim. Em Salmos capítulo 1, o salmista deixa bem claro para nós o que ele queria que nós pudéssemos ver a palavra. Em Salmo capítulo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no 12, ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, quando eu estudo a palavra de Deus, a minha fé é renovada, o meu amor por Cristo é renovado, e também a minha disposição em obedecer a Cristo é renovada. Porque se eu não conheço esse Cristo, como terei um relacionamento com Ele? Porque se eu não o conheço, então eu não posso ter um relacionamento sólido para com Ele. É o que a gente muitas vezes diz, que existe na nossa cultura, que basta eu ter fé, basta eu ir à igreja uma vez por ano, basta eu orar de vez em quando, que eu já tô quente com Deus. Mas Deus, ele não quer algo por obrigação, não. Deus quer um relacionamento. E eu só quero, assim, graça, conhecimento e, portanto, um relacionamento, se eu estou alicerçado na palavra de Deus. Inclusive, tem uma frase que diz que quer falar com Deus, olha, quer que Ele fale contigo, leia, estude as Escrituras. Até Jesus Cristo, ele disse: estude as Escrituras, porque é elas que testificam de mim. Então, a gente vê uma convergência doutrinária na Escritura. Por quê? Porque o Antigo Testamento apontava para Cristo. O Novo Testamento olha para aquilo que aconteceu. Então, o Antigo Convênio
com um novo convênio, convergem em Cristo. Então, no século zero, toda a humanidade olhou para Cristo, os que vieram antes e os que vieram depois. Qual a diferença dos salmos do Antigo Testamento e dos salmos de hoje? É que os salmos do Antigo olhavam para o Cristo que viria através de ordenanças do Antigo Testamento. Os de hoje olham para o Cristo que já veio e aproveitam a restituição da raça. Mas os dois se convergem em Cristo, tornando-se assim um uníssono da revelação sagrada e do que podemos chamar de uma revelação uníssona. O que é uma revelação uníssona? É aquilo que todos podem olhar, os antigos, os atuais e os que virão depois, podem olhar e ter certeza que aquilo é realmente a palavra de Deus. Quando, por exemplo, Jesus Cristo queria se referir à Escritura, ele dizia: ouviu o que os antigos disseram, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério com ela. Jesus olhava para as Escrituras